Olá, vamos conversar hoje sobre o tema responsabilidade social no setor público, privado e terceiro setor. Antigamente, a ética ou a moral referia-se mais aos comportamentos. Os moralistas de plantão apareciam sempre que alguém agisse fora dos padrões tradicionais, em desacordo com os bons costumes. Nesse período, o mundo dos negócios não demonstrava preocupações éticas. Afinal de contas, a produção capitalista era movida por frases como money is money, business is business. Dinheiro é dinheiro, negócio é negócio. Nesse momento, os discursos mostravam muita responsabilidade com os negócios e muito pouca com a sociedade. De um tempo para cá, digamos, a partir da década de 60, as preocupações éticas ou morais passam a frequentar também os ambientes públicos, o dos negócios, investimentos, o do marketing, o das políticas públicas e outros mais. Nesses novos espaços, os discursos sobre ética procuram nos atrair e nos orientar para convivências coletivas, isto é, para relações cidadãs. E com mercados cada vez mais competitivos, um item vem merecendo mais atenção, o da responsabilidade social. Por que a preocupação com a ética aumenta? Por que as questões éticas se espalham nos livros, no marketing de produtos e empresas, na mídia, nas ações do Estado, nas propagandas e partidos políticos? Por que a ética hoje se tornou rentável? Por que o índice de convencimento aumenta quando falamos de ética? Por que os valores éticos conseguem aumentar os índices de audiência e de vendas? Quais foram os fatores que proporcionaram esse grande crescimento da onda ética? Em primeiro lugar, os receios com os danos ambientais, a redução da camada de ozônio, a poluição atmosférica, destruição da floresta amazônica, a ingestão de alimentos modificados geneticamente e etc. O medo e o desejo de proteção aumentam nossas preocupações com o presente, mas principalmente com as gerações futuras. Reclama-se, portanto, um crescimento econômico menos voraz e mais sustentável. Para a diminuição dessa corrida insana, o discurso de preservação ambiental está tanto na iniciativa pública, como políticas públicas do meio ambiente, como nas ações privadas, direcionadas pelo eixo da responsabilidade social. Nesse sentido, falemos sobre a responsabilidade social privada, a do segundo setor. As empresas ou organizações privadas são dirigidas várias normas técnicas, incorporando princípios próprios da legislação internacional de direitos humanos. Como exemplo, citamos a norma ISSO 2600, de Diretrizes sobre Responsabilidade Social, criada a partir de 2010, que responsabiliza as organizações pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no ambiente onde se inserem, e ainda em atuarem ética e transparentemente. Em segundo lugar, como fator da crescente onda ética ou da responsabilidade social, citamos o neoliberalismo dos anos 80. Nessa fase, os mercados se viram cada vez mais livres da interferência das leis do Estado. Orientavam-se pela busca agressiva por rentabilidade imediata, associada a muita especulação financeira, crescimento do desemprego e precarização do trabalho. Para a redução desses efeitos negativos, de incerteza e insegurança, que fazem crescer a desconfiança da sociedade para com as empresas, podemos citar, como exemplo nacional, a elaboração, na década de 90, do Código de Defesa do Consumidor e a criação de seu órgão representativo, o PROCON. Esses instrumentos de defesa preocupam-se com os interesses dessa nova figura do processo produtivo, o consumidor. As empresas ou organizações privadas do segundo setor precisam investir na ética dos negócios, divulgar a imagem de empresa cidadã, tentarem alternativas para se reabilitarem socialmente, quando a economia, por si só, é incapaz de diminuir o desemprego e valorizar os salários. Como socialmente responsáveis, têm obtido boas cotações nas bolsas de valores, assegurando o seu lugar no mercado. Elas são identificadas por integrarem no seu modo de produção interesses que também beneficiem os seus empregados, consumidores
e a localidade onde se insere. A qualidade dos produtos e processos, preços competitivos e bons serviços não são mais os únicos parâmetros a serem observados. Existem agora consumidores exigentes e responsáveis, que passaram a exigir informações sobre o que estão adquirindo. Se os direitos do consumidor aumentam, também são crescentes as suas responsabilidades. A lógica do consumo requer que se consuma cada vez mais. Portanto, a satisfação do cliente não pode ser por longo prazo. Esse princípio é estimulado ao máximo a partir da década de 70. As novas tecnologias de produção impõem ao consumidor consumir inovações no menor intervalo de tempo. Esse é chamado o princípio da obsolescência. Essa inquietação consumista aumenta a produção de desperdícios, jogados no lixo. Então, esse perfil de consumidor, que a partir da década de 2000 tem que ser sensibilizado em relação à ecologia. É preciso orientá-lo a fim de torná-lo um consumidor consciente, alvo das políticas de responsabilidade social praticadas pelo primeiro e segundo setor. Apesar da preocupação ética ou moral, não estamos diante de procedimentos desinteressados. Parece que a conjugação da ética com o universo empresarial requer que haja concessões de ambas as partes. E essa combinação, atraente por um lado, nos leva, por outro, à seguinte suspeita. Será que a imagem empresarial, retocada pelos valores éticos da responsabilidade social, está presente de fato na sua rotina? Será que a empresa, que se divulga unida por valores comuns, não continua a decidir, tendo em vista apenas os seus lucros em curto prazo? É que uma empresa com responsabilidade social requer uma filosofia de gestão que possibilite a maior distribuição possível de rentabilidade entre os integrantes da sua organização. A responsabilidade social requer uma nova política de gestão baseada em parceria e participação. Primeiro, o setor público ou chamado primeiro setor. A responsabilidade social pública recoloca a ética como prioridade das ações do Estado. Os diversos órgãos do governo integram-se para realizarem programas sociais, como o da Comunidade Solidária. Esses programas não estão centralizados no governo, pois também contam com o apoio de organizações do terceiro setor governamentais, as organizações não governamentais, ou ONGs. Desse modo, a responsabilidade social pública resulta de interação entre o Estado e a sociedade. Em segundo lugar, as organizações privadas, ou setor privado, ou o segundo setor. A responsabilidade social privada recoloca para os negócios a questão ética. Assim, tomam um corpo ideias como o da empresa cidadã, que investe no marketing ético e na propaganda da lucratividade, sem deixar de lado os valores humanos e cidadãos. Nessas condições, a ética também passa a ser vista como parte do negócio. Em terceiro, as organizações da sociedade civil, de interesse público ou terceiro setor. Tratam-se de associações de bairros, fundações, organizações não governamentais, ONGs e outras mais. São organizações prestadoras de serviços sem fins lucrativos e criados pelos próprios cidadãos. Agora, pesquise. No nosso portal, você encontra o texto que serviu de base para a nossa conversa. A autora é Maria Cristina Fogliati de Sinai. Boa leitura e até a próxima.